você rejeitou as verdades da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, você rejeitou a ação do Espírito Santo no seu coração e na sua mente, tá? E não atentou para as doutrinas definidas como tal lá no nosso inário. Tá lá, durante esses anos todos esteve na sua mão, lá no final do seu inário. As doutrinas da igreja. Está aqui, ó. Não é mesmo? É? Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo aí? Pontos, né? Aí, pontos de doutrina, tá vendo? Da fé que uma vez foi dada aos santos. Você não respeitou. E aqui, ó, veja, aqui tem o terceiro ponto de doutrina. Fala assim, ó. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, ó. Duas naturezas, 1 e 2, tá vendo? Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Entendeu? Essa é a doutrina da igreja, meu filho. E você, veja o seu absurdo, você fala que se você se submete, você aceita uma igreja, né? Participar da comunhão de uma determinada igreja, você tem que se submeter à sua doutrina, você tem que se submeter ao seu ensino. Foi isso que você não fez. Entendeu? Você foi desobediente, foi rebelde à ação do Espírito Santo, como milhares dentro da congregação, tá? Porque o Espírito de Deus certamente atuou no seu coração e na sua mente, por meio da palavra, até por meio da palavra, tá? Nas suas leituras particulares da Bíblia, tá? No meditar do seu coração, ele atuou, mas você rejeitou isso. Entendeu? Na sua carnalidade, você rejeitou isso. E ó, a palavra, você viu lá o verso que eu mencionei lá, né? Se você não tem amor à verdade para ser salvo, Deus permite você ir para o inferno mesmo, a operação do erro, para que você acredite na mentira e naquele dia você vá para o inferno mesmo, porque a graça de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que Ele mesmo se fez homem, Ele declarou que Ele pagou lá na cruz do Calvário todos os seus pecados. Se você crer, você tem o perdão e a salvação, mas você, ó, fez disso letra morta, não deu valor, não abraçou. Provavelmente você nem acredita que você é pecador. E ó, não sou eu que te acuso, tá? Eu não sou ninguém para acusar quem quer que seja. Sonda o seu coração, examine o seu coração. Você tem certeza da sua salvação, da sua vida eterna? Que você, se o seu corpão velho aí tombar, você vai entrar na glória de Deus? Sonda o seu coração, não sou eu que te acuso, não. É o seu coração que te acusa. Sonda o seu coração. Você vai ver o que você tem aí dentro do seu coração, uma expectativa de juízo, que você vai comparecer diante de Deus para dar conta das suas obras. Entendeu? Então você não é uma alma salva. Você é uma alma que está debaixo de condenação. Você é uma alma perdida. Porque os verdadeiros crentes, filho, têm aqui no coração, ó, a certeza da sua salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de que vai entrar na glória de Deus, vai viver com Ele eternamente. Mas não é por vaidade, não, eu não tenho mérito nenhum, o mérito daquele que morreu na cruz por mim. Mas a minha alma, filha, está salva por toda a eternidade. Tem outra coisa também, eu nada posso fazer para perder isso. Entendeu? Porque se eu quiser me desviar de Deus e andar pelo pecado, Ele me manda para o cemitério, rapaz. Mas a minha alma Ele não perde. Eu sou dele e Ele é meu.
de uma maneira impossível de se desfazer. Entende? Você está nessa situação. Bom, porque se você apoia a Trindade, é porque a sua crença que é diferente da congregação. Bom, eu vou explicar novamente que você faz uma porção de citações. Na realidade, você não acredita nem na Bíblia que você carrega para a igreja, tal, entendeu? Então eu vou mostrar agora a família das Bíblias. Eu expliquei lá no vídeo passado. Eu vou repetir isso para você, tá? Porque na repetição a gente vai aprendendo. Eu vou procurar fazer isso de uma maneira mais simples, mais fácil de entender, tá? Para que você, quem sabe, né? Mude a sua maneira de entender, se arrependa dessa sua incredulidade e se converta, tá? Salve sua alma. E também as milhares de pessoas que vão ver esse vídeo, né? Entendeu? Vão ver esse vídeo, vão compreender os absurdos que você está dizendo, e que você é um cego como milhares de cegos aí seguindo outros cegos, tá? E vão, como o Senhor Jesus falou, Jesus, vão cair tudo na cova, vão cair tudo no buraco, no poço do inferno. Entendeu? Os homens que duvidam, como você duvida, da Bíblia como a infalível palavra de Deus, como um texto inerrante, inspirado por Deus, todo inspirado por Deus, são homens que não acreditam no Deus da Bíblia. Acreditam em qualquer Deus, mas não acreditam no Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele tem capacidade, poder, para preservar os textos sagrados que chegaram até os nossos dias. Por ser a revelação de Deus aos homens e que tem por escopo final a salvação da humanidade, evidentemente, o texto sagrado sofreu ataques ao longo dos séculos. Ataques promovidos por homens maus, homens perversos, maliciosos e que ambicionavam poder e domínio sobre os outros homens, e tendo como força motriz, como poder para fazerem isso, o poder do próprio inferno, porque evidentemente Satanás busca o tempo todo aniquilar o testemunho da Bíblia, porque a Bíblia inteirinha dá testemunho de que Deus se fez homem, habitou entre nós, pregou a sua palavra, foi à cruz, resgatou os nossos pecados, cravou os nossos pecados, a cédula, a sentença que nos condenava à morte, cravou-a na cruz e diz, com todas as palavras, e muitas vezes, que quem crer nisso tem a vida eterna. Por isso o propósito de Satanás. Por isso o seu propósito em aniquilar o testemunho das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento, dá testemunho de quem é a pessoa de Jesus Cristo. São mais de 400 profecias falando a respeito dele. O lugar a época do seu nascimento, o lugar do seu nascimento, qual seria a sua pregação, a maneira como ele seria morto, o lugar da sua morte, a época, o tempo da sua morte. Isso feito de uma maneira inconfundível, que permite você saber, pelas profecias, lendo simplesmente o Novo Testamento, você vai identificar que este é o Cristo.
Isto chama-se retrato literário. O Velho Testamento tem um retrato literário a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Razão, então, de Satanás buscar destruir a credibilidade no Velho Testamento. Porque se você destrói a credibilidade nas profecias do Velho Testamento, você tem aniquilado o testemunho de Jesus Cristo. Veja, muitos homens, muitos líderes religiosos arrebanharam multidões na história da humanidade, mas nenhum deles tem um testemunho de 3.000 anos e mais de 400 profecias falando a respeito dele. E isto Jesus Cristo tem. Destarte, os livros do Velho Testamento, estes 39 livros que estão aí na sua Bíblia, eles sofreram ataques terríveis, promovidos pela malícia dos homens e pelo poder do inferno. Mas o Senhor Deus da Bíblia, o Senhor Deus, tem capacidade de preservar a sua palavra ao longo dos séculos e fazê-la prevalecer sobre todos estes ataques promovidos por estes homens e pelo inferno. Há muitas partes e porções na Bíblia que mostram a firmeza de Deus na realização dos seus propósitos. Há muitas partes e porções. Eu vou citar apenas uma. Ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E diz assim: porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Eu velo, velar, quer dizer, eu tenho cuidado, eu cuido da minha palavra para que ela aconteça. E olha, veja, ele falou e deu provas disso. A prova está aí. Os 39 livros que estão aí dentro da sua Bíblia, eles foram contestados ao longo dos séculos zilhões de vezes. E homens perversos escreveram livros e afirmando que estes livros tinham também a inspiração divina para confundir os homens. Deus escolheu um homem, Abraão, e a sua família, dele formou uma grande nação e trouxe a revelação da sua palavra. Todos os livros do Velho Testamento. A palavra, a revelação de Deus foi confiada aos judeus. E os judeus tinham a guia e a direção de Deus para saber aquilo que procedia do Senhor e aquilo que era falso, mentiroso, espúrio e que deveria ser rejeitado. Então, os livros do Velho Testamento sofreram também agressões e ataques, mas Deus deu provas de que Ele é capaz suficiente para preservar a sua palavra ao longo dos séculos, apesar de todas estas guerras. Assim como os livros do Velho Testamento, os livros do Novo Testamento também sofreram ataques. Vocês estão vendo aí homens afirmando que os textos sagrados foram pervertidos, adulterados por Constantino e os bispos da igreja primitiva, mudando a redação dos versos para
gerar, fazendo disso uma idolatria da pessoa de Jesus Cristo, fazendo também mentiras a respeito da personalidade do Espírito Santo. Imagina, são pessoas que acreditam num outro Deus, não no Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus criador do céu e da terra. Porque quem é Constantino? Quem foi esse cidadão para suplantar o projeto de Deus para a salvação da humanidade? Quem é Constantino? Quem são esses bispos para conseguirem tal feito? Evidentemente que acreditar que Deus não teria capacidade para preservar a sua palavra, acreditar que a revelação de Deus permaneceu oculta dos homens durante 1500, 1600 anos, é não conhecer o Deus da Bíblia. É verdade que ela esteve nas mãos e no poder de homens perversos e impostores, atuando debaixo do poder do diabo. Mas é verdade também que ela esteve na mão e no poder de homens escolhidos de Deus, que para defender a revelação da palavra, foram cerrados ao meio, passados ao fio da espada, queimados vivos em praças públicas, andaram escondidos em cavernas, perambulando pelo mundo, vestidos de pele com pele de animais. Toda esta luta para preservar a palavra de Deus. Isto aconteceu não somente no Velho Testamento, bem como também no Novo Testamento. Vocês conhecem a história da Inquisição, onde o catolicismo romano, durante mais de 1200 anos, matou, torturou, perseguiu homens e mulheres fiéis a Deus pelo simples pecado, pelo simples fato de ler a Bíblia Sagrada. Então vamos conhecer como foi que chegou até nós essa Bíblia aí que você usa na congregação, a versão João Ferreira de Almeida. Vamos examinar como é que essa Bíblia chegou até a nós, como ela foi parar nas suas mãos.